Como fazer a análise de ruptura do estoque? Como saber se a quantidade que você está comprando hoje é o suficiente para suprir a demanda, as vendas? Porque vai que no mês de janeiro você comprou 50 unidades do produto e vendeu 40. Dessa forma sobra 10 no estoque. Depois no mês de fevereiro você comprou mais uma vez 50 quantidades. Só que aí vendeu 60. E então sobrou 0 no estoque, porque consumiu um pouquinho do estoque anterior. E no mês de março, você continua comprando 50. Será que vai dar o estoque que você tem? Ou será que vai entrar em ruptura? Como que você faz essa análise utilizando o Excel? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como podemos usar o Excel para nos ajudar na prática a fazer análise de ruptura, compra, venda e análise de estoque. Antes de fazer qualquer análise no Excel, é muito importante ter uma planilha com informações, porque é a partir dos dados que você tem que você vai analisar. Não adianta nada você querer fazer análise, só que você não tem dados, você não tem tabela. Então, nesse caso, eu tenho uma tabela de compra e venda. E se você quiser também, clicando na descrição, você consegue baixar essa planilha aqui. Clicou, baixou. Aí você acompanha o vídeo junto comigo. Se você não quiser baixar e quiser usar a sua própria planilha, da sua empresa ou da onde você trabalha, você também consegue fazer. O que você vai precisar? Você vai ter que ter uma coluna com a data. Geralmente, se você já usa um sistema, você consegue baixar essas informações, tá bom? Então fica bem fácil. Você vai precisar da data, do tipo, onde alguma coisa que te diga o que é uma compra e o que é uma venda. Para que você saiba, né? Senão nem eu mesmo consigo saber o que é compra e o que é venda. Então aqui ó, tem a data, o tipo, o nome do produto, a quantidade e o valor unitário. Nesse caso, o valor unitário não é tão importante. Por quê? Porque vamos analisar a quantidade, ruptura. Se o estoque atual vai conseguir alimentar as vendas futuras. E por quanto tempo? Agora, pessoal, um outro ajuste que a gente vai fazer nessa base de dados. Porque provavelmente o seu relatório não vai vir com essa informação que eu vou te mostrar. Eu vou adicionar mais duas colunas aqui, colunas auxiliares. E não, você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Por quê? Depois que você fizer isso a primeira vez, fica mais fácil, porque já vai estar feito. Aí você só pega os novos dados e coloca aqui por cima, tá bom? Super simples. Eu vou precisar de uma coluna nova chamada de compras e uma outra chamada de vendas. O que compras e vendas vai fazer? Toda vez que eu tiver um registro de uma compra, eu vou pegar essa quantidade e vou colocar ela aqui. Então, neste caso, ó, desse primeiro item, da primeira linha, compras 300 e venda 0. E nesse segundo caso aqui, ó, uma compra também de 200. Então aqui é 200, aqui é 0 e assim vai. Quando for uma venda, nesse caso aqui, ó, venda, vendeu quanto? 45 e nesse caso compra 0. Ou seja, eu estou só segmentando, dividindo o que é compra e venda, colocando nessas colunas aqui do lado. Você precisa fazer isso porque na tabela dinâmica vai nos ajudar muito, tá bom? Então é por isso que eu vou fazer dessa forma. Mas não dá para eu ficar aqui de forma manual resolvendo esse problema. Vai demorar pra caramba. Então, uma ótima solução é você fazer igual, que é esse símbolo do Excel, e então usar a fórmula SE, função C. Porque ela consegue te ajudar a automatizar esse processo. 2 cliques, 1, 2. E lembra que eu falei, pessoal, que no meu caso, eu tenho compra e venda, que determinam o que é uma compra e o que é uma venda. Se no seu caso você tem outro critério, professor, no meu é outra coisa que determina se é compra e venda. A compra, no meu caso, é um sinal positivo e a venda é um sinal negativo. Tudo bem, você pode usar esse critério como referência da fórmula C. Se for esse o seu caso, você vai usar toda vez que o número for maior que 0, então é compra. Se for menor que 0, então é venda. Olha que simples. É só a gente pensar de uma forma lógica para conseguir colocar a fórmula C para funcionar. Teste lógico. Eu vou pegar então, pessoal, o tipo que está aqui, ó. Toda vez que esse tipo que eu selecionei, ele for igual, abre aspas, a palavra compra, fecho aspas. Por que compra? Porque compra é o critério que está sendo usado, a compra. Toda vez então que for igual a compra, o que eu quero colocar nessa coluna aqui? Ponto e vírgula, o próprio valor da quantidade. Caso contrário, ponto e vírgula, eu retorno 0, nada, enter. É isso aí. Então toda vez que eu tiver uma compra, aqui vai ficar com o valor da compra. E se não for compra, fica 0. Agora no cantinho da célula eu posso clicar e arrastar para baixo. Clico, seguro e arrasto. Até o final da minha planilha. E por sinal, minha planilha é bem grande, ó. Tem 300 linhas. Só que se tivesse 300.000 linhas, não tem problema, porque vai funcionar do mesmo jeito. Então essa coluna já foi finalizada, eu já sei tudo que é compra. O que não é compra fica com 0. Agora aqui em vendas é muito similar o processo. Igual, C, 2 cliques, 1, 2, teste lógico. Toda vez então que agora o tipo for igual, abre aspas, a uma venda, fecho aspas. Veja, pessoal, que venda tem que estar escrito certinho como um dos critérios que temos aqui, para que o Excel possa entender. Então, toda vez que lá naquela célula tiver a palavra venda, ponto e vírgula, o que é para fazer? É para retornar a quantidade que eu tenho. Mas, caso não seja essa venda, eu vou refazer o quê? Eu vou colocar um 0. Então, ponto e vírgula, 0 e dou um Enter. É isso aí.
No cantinho, clico, seguro e arrasto para baixo até o final. Dessa forma, conseguimos preencher as duas colunas, hora com compra e hora com venda. Agora, o que a gente vai fazer? Usar essas colunas para nos ajudar a fazer as análises. Só que antes de fazer a análise, eu vou transformar toda essa tabela de fato numa tabela. Como assim de fato numa tabela? Porque isso daqui que eu tenho no Excel parece tabela, mas não é uma tabela. Não é a ferramenta tabela. Então eu vou clicar lá no começo e arrastar para selecionar toda a minha base de dados até o final. Selecionei tudo, ó. Clico aqui em cima no inserir e então tabela. Clicou na tabela, vai aparecer para você uma caixinha. E é muito importante você marcar que sim, minha tabela tem cabeçalhos, ó. Data, tipo, produto, são cabeçalhos. Ok? Agora temos uma tabela no Excel, pessoal. Por que eu fiz uma tabela? Porque uma tabela é muito mais fácil de você colocar novos dados agora. E outra coisa, sempre que você inserir novas informações, esse compra e venda já vai funcionar para você de modo automático, quer ver? Ó? Digamos que numa data qualquer, Enter, eu fiz uma compra, Enter, pronto, ó, compra. Quando é uma compra, eu coloco aqui uma quantidade, 999, Enter. Esse 999 já aparece no local devido, da compra. Então a fórmula também puxa para baixo. Isso é bem legal, porque quando você colocar novos dados aqui, já vai ficar tudo certinho para você. Agora que temos uma tabela, eu vou clicar lá em cima, no inserir, clica na sua tabela primeiro, tá bom? Inserir e então tabela dinâmica. A tabela dinâmica é a ferramenta responsável que vai me ajudar e muito a fazer essa análise de ruptura. E eu vou simplesmente aqui clicar no OK. E o Excel vai adicionar para mim uma nova aba. Ele vai criar uma nova janela para mim. À esquerda é onde eu tenho a tabela dinâmica, que é onde vamos ver essas rupturas por produtos. E aqui na direita é onde temos as configurações da tabela dinâmica. Cada uma dessas informações são as colunas da nossa tabela. E aqui embaixo temos os campos, filtros, linhas, colunas e valores. Digamos que eu queira ver, pessoal, o total de compra e o total de venda. Eu vou pegar compra, pego ele, ó, clico seguro e arrasto para dentro dos valores. Agora eu vou pegar venda, pego venda, seguro e arrasto para dentro dos valores também. Assim a gente fica com duas coisas aqui no campo do valor. Só que quando a gente olha lá na tabela dinâmica, eu consigo ver o total de compra e o total de venda. Só que, você concorda comigo que esses números são números grandes? E aqui eu estou vendo só o total geral, de compra e de venda. Mas e se eu quiser saber por produto? E além disso, por data, pego a data, seleciono, clico nela e arrasto para dentro das linhas. Devido ao fato de, na minha tabela do Excel, eu ter um monte de datas, aqui o Excel já quebrou para mim, inclusive usando meses. Agora, o que eu vou fazer? Eu queria ver por produto. Então, pessoal, muito cuidado, muita atenção. Vamos pegar o produto, clica, segura, arrasta ele e coloca dentro das linhas. Porém, tá vendo que o produto está aqui embaixo? Eu vou pegar o produto e colocar ele em cima aqui de tudo, ó. Então eu clico nele e arrasto ele para cima, ficando o produto em cima e o restante na parte de baixo. O que a gente vai ter? Uma configuração nesse estilo aqui, onde eu tenho o item e dentro do item todos os meses. No caso, o produto. Então eu consigo ver que o produto item 01 foi comprado 4.200 vezes e vendeu 985. E aqui eu consigo ver o resultado por mês. Então dá para ver que foi uma compra constante, ó. 600 quantidades, todo mês compra 600. 600, 600, 600, 600 e assim vai. Só que está vendendo de forma variada. No primeiro mês vendeu 155, no segundo 168, no terceiro 112, etc, etc, etc. Aqui eu consigo ver isso para todos os produtos, ó. Tem produto que inclusive parou de comprar, ó, o item 4. Olha o exemplo dele. Teve aqui, ó, compra no janeiro, compra em fevereiro. Só que está vendendo, ó, venda, 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 e parou de comprar. Por que parou de comprar? Porque talvez tivesse uma grande quantidade em estoque. Então será que esse item 4, será que já está na hora de voltar a comprar ele? Ou ainda não? Como é que a gente descobre isso? Fazendo um índice de ruptura. Como que eu faço esse índice de ruptura? O índice de ruptura, o que eu pensei? Se pegarmos o nosso saldo de estoque atual e dividirmos essa quantidade que eu tenho de estoque para cada item, pela quantidade de vendas desse item, eu consigo ter uma estimativa de quantos meses, de quantas semanas, de quantos dias eu tenho de estoque desse produto. Eu só vou clicar nessa tabela dinâmica e tentar melhorar um pouquinho o visual dela. Então aqui em cima no design, eu vou tentar pegar uma outra cor que fique um pouco melhor. É só eu passar o mouse por cima e assim eu consigo ver, ó, mais cores. Bom, vou deixar essa daqui, ó, esse azul ficou legal. Porque pelo menos fica um azul mais forte, onde temos o item. Aqui nessa tabela dinâmica vai ser muito importante ter uma coluna nova, onde vai me mostrar o estoque atual. Por quê? Para eu saber o quanto de estoque eu tenho. Porque aqui eu não sei quanto de estoque eu tenho. Ah, professor, mas dá para saber, ó. Se tem isso daqui de compra, é só você subtrair isso daqui de venda, que vai ser igual ao estoque. Compra menos venda é igual ao estoque. O que entrou menos o que saiu, certo?
Mas como é que eu vou ficar fazendo isso de cabeça? Não dá, né? Então eu quero visualizar essas informações. Porém, pessoal, não tem ali na nossa tabela dinâmica o saldo. Cadê o saldo aqui? Não existe. Então vamos ter que fazer essa coluna. Mas é bem fácil, a gente pode usar um campo calculado do Excel para pegar esse valor menos esse daqui. É só clicar na sua tabela dinâmica e vir aqui em cima. Análise de tabela dinâmica. Conjuntos, campos, itens. Então, campo calculado. Aqui você vai dar um nome para essa sua coluna. Eu vou colocar o nome como saldo atual. E a fórmula que eu vou utilizar aqui vai ser, seleciono tudo, dou um delete. E então, eu vou pegar, pessoal, compra. Vou clicar aqui no inserir campo. E então, menos a venda, inserir campo. E vou clicar no OK. Quando eu faço isso, automaticamente, o Excel já me mostra uma coluna nova, que foi uma coluna que criamos. E essa coluna, o que ela faz? Ela me mostra compra menos venda, exatamente igual a gente fez, ó. Se eu tenho 600 de compra menos 155, ficou 445, perfeito. O legal também é que aqui a gente consegue ver o saldo atual. Depois de todos esses meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, eu consigo saber o quanto que eu comprei no total, o quanto que eu vendi no total e o saldo atual total. Então tem saldo pra caramba nesse primeiro produto aqui, ó, item 1. Porém, pode ser que tenha algum produto ou outro que não tem tanto saldo assim. Como a gente pode ver aqui, ó, esse item 4 tá me cheirando ruptura, porque só tem 42 no estoque. E olha o tanto que ele tá vendendo ultimamente. Será que vai dar conta? Comprei só isso daqui, ó. 400, 400. Parece que não vai dar conta. Olha aqui o tanto de estoque que ele tá perdendo ultimamente. Mas vamos saber qual que é o índice, quanto tempo vai durar esse produto aqui. E para saber quanto tempo vai durar, podemos usar aquela fórmula que eu comentei antes. Então vamos clicar nessa minha tabela dinâmica e devido ao fato dessa fórmula que eu comentei não estar aqui também presente, vamos ter que criar ela em análise de tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos, campo calculado. Aqui, pessoal, vai ser um campo novo, uma coluna nova, que vai me dizer quantidade, quantos meses para zerar o estoque, ou quantos meses de estoque, né? Quantos meses de estoque. Professor, mas por que você está usando meses de estoque? Eu quero usar semanas. Quantas semanas? Ou quantos dias? Beleza, pessoal. Para você usar semanas, para você usar dias, essa informação aqui, ó, da data tem que estar correspondente. Eu estou vendo por mês. Porém, se você quiser ver semana, se você quiser ver dia, ou outra configuração de intervalo, esses valores da esquerda também precisam estar configurados de tal forma. Mas aqui no meu caso é meses. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o quanto que eu tenho de saldo atual, que foi um campo que fizemos, inserir, e vou dividir o total de saldo que eu tenho, barra, pela quantidade de vendas. Inserir. E então dou um OK. O que esse campo aqui vai me mostrar? Essa coluna nova. Essa coluna nova vai me mostrar em cada linha, né? Mas a gente não precisa ver linha por linha. A gente pode ver só essa linha do total, ó, só a linha do total. A linha do total vai me mostrar que, nessas condições aqui, eu ainda tenho 3,2 meses de sobra deste meu estoque. Agora, vamos verificar se tem algum produto crítico. Como que a gente faz isso? Você pode ir arrastando para baixo e tentar verificar. Opa, olha esse produto aqui, ó. 0,05, nossa. Nem meio mês vai aguentar, talvez 1 ou 2 dias só. Tá muito pouco, tá crítico a situação aqui. Então aqui tem que comprar urgente. Dá para fazer dessa forma, né? Eu vou indo linha por linha e verificando produto por produto. Mas você concorda. Aqui, ó, outro produto. Que se você tiver um volume muito grande de produtos, muita coisa para analisar, você vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Então, uma ideia, uma sugestão para você conseguir analisar isso daqui de forma mais rápida. Você pode clicar aqui nos rótulos de linhas e organizar mais opções de classificação de modo crescente. Por que crescente? Porque vai mostrar o menor valor primeiro. Vai crescer. Primeiro o menor, depois o maior. Crescente, usando a última coluna que a gente fez. Quantos meses de estoque? Ok. Assim, a gente vai organizar usando essa coluna. E aí sempre fica o mais crítico em cima e os mais tranquilos lá para o final. Então tá aqui, ó, tudo que eu tenho que me preocupar. Item 8, item 4, item 15, e assim vai, tá todo mundo aqui. Se eu for lá pro final, são os itens mais tranquilos, ó. Aqui tem 6 meses de estoque, ó. Que é esse item 3. Super de boa, tranquilo. Então espero, pessoal, que esse vídeo possa te ajudar bastante aí no controle de compra e venda e saber ruptura de produto. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos,
Deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.